Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente para mais um dia de estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e para hoje nós já veremos o capítulo 18. Nos estudos anteriores, nós vimos que João ele é arrebatado em espírito e ele entra no céu. Então, João ele recebe algumas revelações de Jesus Cristo de coisas que em breve vão acontecer. E nesta série de estudo do Apocalipse, hoje nós vamos então dar início ao capítulo 18, como eu falei. E o capítulo 18, ele é um interlúdio de continuação do capítulo 17, onde ele nos mostra como será a queda da grande Babilônia. Lá no capítulo 17, a Babilônia ela é retratada como uma prostituta vestida de uma maneira luxuosa, né, que se prostituiu com os reis da terra. Aqui no capítulo 18, chega a hora da condenação da prostituta. E é importante lembrar que essa grande prostituta é um símbolo. É o símbolo do sistema político e religioso do povo que se revolta contra Deus. E antes de darmos o início, eu quero deixar ainda mais uma observação, que a mulher que estamos vendo aqui é uma cidade meretriz prostituta. É um centro comercial do mundo, dirigido pela besta. O último centro que existiu foi a Roma Imperial e, segundo a palavra, ela vai ressurgir no fim dos tempos. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 18, e vamos dar início aos estudos. Glória a Deus. Então, este estudo aqui do capítulo 18, para melhor entendimento, nós vamos dividir ele em 4 partes. Uma parte que será a condenação da Babilônia, a segunda parte, um lamento da terra, né, por ter perdido o seu centro político comercial. Em consequência, nós veremos um regozijo no céu pela queda dessa Babilônia, e por fim, a queda literal da Babilônia. Durante esse estudo, veremos que este capítulo ele traz um lamento comovente sobre essa grande cidade. Essa grande cidade onde todo o poder político, todo o conhecimento, toda a arte, ela se transformou em prostituição. Então partiremos agora para a primeira parte, que é a condenação da Babilônia, que se encontra do versículo 1 ao versículo 8. Muito bem. O versículo 1 fala assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. João ele viu um outro anjo, talvez diferente de qualquer outro anjo que foi mencionado anteriormente. Esse anjo, ele possuía autoridade para executar a sentença que tinha pronunciado sobre a Babilônia. E como esse anjo veio de um mundo glorioso, ele espalha uma luz celestial radiante, a palavra fala. Este anjo que João viu, então ele trará uma mensagem, a mensagem de destruição do sistema iníquo do anticristo. O versículo 2, a palavra fala assim: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A palavra fala caiu
caiu a grande Babilônia. Bem, em Isaías, lá no capítulo 13, no versículo 21, já tinha sido pronunciado uma condenação semelhante para a antiga Babilônia. E foi literalmente cumprida. E agora aqui é a vez da grande Babilônia cair. O versículo, ele fala, se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, e também fala de toda ave imunda e detestável. Repare que o versículo está falando morada e guarida. Morada e guarida quer dizer morada e prisão. Esse mundo, ele vivia no luxo, mas agora ele será algo detestável, um lugar de maus espíritos. E partindo para o versículo 3, a palavra fala assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aqui no versículo 3 nós podemos ver a razão pela qual o sistema político religioso sob o controle do anticristo caiu. Um governo que representava tudo que era mal, imoralidade sexual, a idolatria, a avareza, a opressão. Então tudo que era mal esse governo representava. As pessoas do mundo, elas afastaram-se completamente de Deus e estavam desfrutando dessas facilidades que a besta estava oferecendo, né? Oferecendo através dessa imoralidade e da idolatria. E o versículo fala que os reis da terra se prostituíram com ela. Os governos, eles desistiram do que era mais importante para o seu povo, em troca do que era mais gratificante. Ou seja, eles desistiram da moral, dos ensinamentos de Deus, para ter um lucro com a imoralidade. E com essa imoralidade foi que os mercadores da terra se enriqueceram. O comércio ele foi seduzido pela facilidade de obter as riquezas com as coisas mundanas. Inclusive até aceitaram a marca da besta para facilitar este comércio. Partindo para o versículo 4, se faz importante ler os 5 juntamente, fala assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqui no versículo 4 nós podemos ver uma outra voz do céu, uma voz orientando, advertindo os cristãos para se afastarem. Aqui o povo cristão, ele está sendo chamado para sair do meio da Babilônia, sair do meio desse espírito do mundo. Aqui o povo cristão está sendo chamado para não participar dos seus pecados e não participar também do castigo que virão, que os adeptos da besta receberão. Para um cristão, ele se manter na santificação, ele não pode se influenciar com os caprichos da sociedade. No versículo 5, fala que os pecados da Babilônia se acumularam até o céu. E Deus, então, se lembra das iniquidades dela. Então, fala, Deus se lembrou. Também no capítulo 16, na segunda parte do versículo 19, a palavra fala assim:
E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então Deus se lembrará do abandono da palavra dele e castigará. Agora no versículos 6 e 7, nós veremos que a voz do céu continua falando. E aqui está falando contra a Babilônia, contra esse sistema político, né, governo da besta. O versículo 6 fala assim: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. Muito bem. Os anjos, eles receberam a ordem. Receberam a ordem para retribuir a paga do sistema do mundo, a Babilônia. Retribuir da mesma maneira que eles trataram os cristãos, e aqui está falando que é para retribuir em dobro. E continuando no versículo 7, a palavra fala assim: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. O sistema do governo da besta, ele fez tudo como queria, viveu ali em prazeres, se gloriou e ainda perseguiu a quem não adorasse. Agora, a punição dela fica assim: quanto mais ela se entregou ao orgulho e à luxúria, tanto mais o anjo deve dar a ela tortura e aflição. Partindo para o versículo 8, a palavra fala: pois isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Vejamos aqui a destruição do sistema político que foi escolhido pelo povo, esse povo que se revoltou contra Deus. Então, a destruição ela virá subitamente. Fala que no mesmo dia. Então, no mesmo dia, cai a grande Babilônia. Então, no mesmo dia, a palavra fala que virão as pragas, a morte, os prantos, a fome, e será consumida no fogo. E a palavra, ela fala assim porque forte é o Senhor Deus que ajuda. Então, aqui nós vimos esse anúncio da queda da Babilônia. E em seguida, um lamento dos admiradores da Babilônia. Então, agora a partir do versículo 9, nós passaremos para uma segunda etapa do estudo de hoje, que é o lamento dos admiradores da Babilônia. Aqui no versículo 9 ao 19, nós vamos ver 3 ais. São 3 lamentos, 3 lamentos entoados sobre a cidade destruída, sobre o centro político comercial que foi destruído agora. O primeiro lamento, que está no versículo 9 e 10, ele vai vir sobre os reis da terra, sobre os governantes. O segundo lamento, ele vai vir sobre os mercadores, sobre os comerciantes. O terceiro lamento, que está já no versículo 17 ao 19, virá para os proprietários de navios, para as transportadoras. Aqueles que controlavam as várias partes do sistema econômico, então lamentarão com a queda da Babilônia.
todos eles se enriqueceram, graças à economia iníqua, né, representada pelo sistema, que agora cai. No versículo 9 e o 10, a palavra fala assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Como vimos, o primeiro lamento, ele virá dos líderes mundiais que fizeram um pacto com a besta. A palavra fala, se prostituíram. Esses reis, esses governantes, eles vão ficar aterrorizados, porque sem a Babilônia, eles nada serão. Então, eles estão agora aterrorizados, não somente pela perca do apoio da besta, mas por si mesmo, que foram iludidos pelo sistema. Então, começando assim uma crise geral mundial, e onde se iniciará então um segundo lamento, que será o lamento dos mercadores, ou seja, dos comerciantes. Então, agora se faz necessário nós lermos do versículo 11 ao versículo 16, onde veremos esse segundo lamento. A palavra fala assim: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e pérolas, e linho finíssimo, e púrpura, e seda de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. A canela de cheiro, especiarias, incenso, vento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha de trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai! Ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo e púrpura, e de escarta, adornada de ouro, e de pedras preciosas e de pérolas. Misericórdia. Podemos ver que a reação dos comerciantes, ela vai ser idêntica dos governantes. Eles vão chorar, eles chorarão. Mas o motivo do choro é egoísta. Ninguém mais vai comprar suas mercadorias. O colapso da economia irá significar o fim dos negócios e rendas. E aqui, no versículo 12 até o 15, apresenta uma longa lista de mercadorias que com a crise mundial não serão mais possível comprar. Porém, nós podemos perceber que poucos itens listados aqui são realmente necessários. A maioria deles são luxo. E esses mercadores, eles ficaram ricos juntando-se com a besta, com a grande prostituta, mas agora o seu comércio lucrativo acabou. Eles vão ficar aterrorizados. Com a rapidez da destruição da grande cidade.
Então eles clamam ai, porque numa hora foram assoladas todas essas riquezas. Então, no versículo 17 ao 19, nós já veremos aqui um terceiro ai, né, que virá das transportadoras, os proprietários de navio. Vejamos. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livre, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e choraram, e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, do qual se enriqueceram todos os que possuem navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então, conforme nós acabamos de ver, o terceiro lamento descrito nesta crise vem das transportadoras, os que transportavam essas mercadorias luxuosas. E é descrito várias classes de patrões e funcionários. Fala de proprietários, de piloto, de marinheiro e até mesmo daqueles que velejavam para um determinado lugar. Ou seja, todos que ganhavam sua vida desta forma. E eles clamavam e até tentavam chegar ao porto, ao local dessa cidade. Porém, eles tinham medo de se aproximar dessa cidade destruída. Então, ficaram se perguntando, né, que cidade é semelhante à grande cidade. Então, com toda essa tristeza dos adeptos da besta da terra, então surge um regozijo no céu, que é o nosso terceiro assunto. Então aqui, agora, no versículo 20, a palavra fala assim: exultai sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Nós podemos ver aqui no versículo 20 um contraste. O choro e a lamentação das pessoas pela queda da Babilônia e a alegria no céu. Nós vimos aqui um convite para a alegria. E esse convite está sendo estendido para os santos, apóstolos e os profetas. Ou seja, o convite é para toda a igreja que tinha sido perseguida e morta por não aderirem ao sistema da Babilônia e adorar a besta. Então, finalmente, Deus ele julga a causa dos crentes e também julga a besta. Então, prosseguindo no estudo, a ruína da Babilônia é completa e ela é definitiva. Então, já partindo e finalizando o estudo de hoje, nós passaremos para o quarto assunto, que é a queda da Babilônia. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24, onde a palavra fala assim: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais de ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti
trilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Nessa leitura aqui do versículo 21 a 24, então João, ele vê um anjo forte. Esse anjo forte está demonstrando como que será o fim da Babilônia. Uma pedra lançada ao mar. Será o desaparecimento final do Império da Besta. Essa Roma imperial ressurgida, né? Que ela vai ressurgir, mas para durar pouco tempo. Todo estilo de vida normal desta cidade, então ela vai deixar de existir. É um império onde os habitantes do mundo eles desfrutaram da prosperidade, de uma prosperidade vinda pela besta. Foi a besta que trouxe. No entanto, a condenação da Babilônia, ela está sendo justificada, porque no último versículo fala que nela se achou sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Amado irmão, amada irmã, caro ouvinte, nós chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Na próxima oportunidade, já no capítulo 19, nós veremos o retorno de Cristo com a igreja, né, a noiva de Cristo, onde Cristo ele prende a besta e o falso profeta e joga no lago de fogo. Quero te agradecer a você que esteve ouvindo, estudando a Bíblia junto, e eu conceituo a você a estender esse convite para o estudo a outras pessoas. Ajuda a divulgar a palavra de Deus. Esses estudos estão sendo gravados e podem ser estendidos, compartilhados a outras pessoas, a outros grupos, para que a palavra de Deus chegue nas casas e que nós possamos ter conhecimento cada vez mais da palavra de Deus e nós não ficamos somente no disque. Temos que usar a Santa Palavra, ler, aproveitar as oportunidades e assim divulgarmos às outras pessoas. Então quero agradecer a vocês desde já e que Deus esteja abençoando você, a sua família e que você possa ter uma prosperidade dentro do seu lar. Vamos orar junto? Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade. Visita, Senhor Deus, a todos que estavam estudando a Santa Palavra, Senhor Deus, aonde eles estiverem neste momento. Senhor Deus, derrama toda a sua bênção, toda a sua Shekinah no lar dessas pessoas. Dê a provisão que eles estão tanto precisando neste momento, Senhor Deus. Eu te peço que esta palavra, Senhor Deus, possa chegar em seus corações, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade.